Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo nessa quinta-feira, dia 21 de abril. Pode chegar feriado nacional aqui no país. Vamos juntos dar uma olhada nas notícias do Brasil e do mundo. A cada dia que passa, o brasileiro busca formas para economizar e fugir do alto preço da inflação. Uma das saídas encontradas pela classe média foi recomeçar a fazer compras em atacadões ao invés dos supermercados. As famílias de maior renda passaram a frequentar mais os atacadões em busca de preços mais baixos, pressionadas por uma inflação que, no acumulado dos últimos 12 meses, chegou a 11,5%. Devido à alta procura por esses estabelecimentos, os principais lojistas do país decidiram reformar seus empreendimentos. É comum notarmos lojas com ar-condicionado, bem iluminadas, com espaço para adega, fatiamento de frios, açougue e cafeteria. Luxos que antes eram comuns apenas nos super e hipermercados e começam a fazer parte da rede atacado para melhor receber a nova clientela. 25% do público frequentantes das redes de atacado pertencem às classes A e B. A presença do público de maior renda deve aumentar neste ano, devido à série de benefícios oferecidos por essas redes, como cartões fidelidades, descontos por compra e principalmente por possuírem produtos com preços mais baratos. Esses consumidores de classes mais altas são atraídos para o formato cash and carry, expressão utilizada para classificar sistema de comércio onde os clientes escolhem seu produto diretamente nas gôndolas, fecha a compra, efetua o pagamento e leva o produto com ele na hora. Tendência que deve começar a fazer parte das maiores redes de atacado do Brasil, dando mais praticidade ao consumidor. Dentro dessas lojas, as categorias que mais cresceram nos últimos 2 anos foram as de perecíveis frescos, como frutas, legumes, verduras, o açougue, a peixaria, justamente onde a inflação foi mais aguda nos últimos meses. O sucesso dessa forma de comércio fez as lojas antes localizadas em avenidas próximas a rodovias ou com alto fluxo de caminhões começarem a ir para os bairros. Muitos estabelecimentos estão sendo comprados por redes de atacado e a estimativa é que mais de 40 lojas de supermercados sejam convertidas em atacados no segundo semestre desse ano. E um novo decreto publicado pelo governo confirma a redução de 25% da alíquota do imposto sobre produtos industrializados. A medida entrará em vigor a partir do dia 1º de maio, mas atenção, produtos nocivos à saúde não tiveram redução. A medida abrange quase todos os produtos industrializados. Eletrodomésticos da linha branca, como geladeiras, freezers, fogões, máquinas de lavar, terão o imposto reduzido. Automóveis também ficarão mais baratos, ainda que para alguns tipos a redução foi pouco menos de 18%. Esse novo decreto, anunciado pelo Planalto, tem a intenção de sanar a dúvida existente a respeito da medida, confirmando os produtos que terão seus preços reduzidos. O corte já havia sido anunciado em fevereiro pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que considerou a iniciativa um marco na reindustrialização do país. Apenas o tributo sobre produtos prejudiciais à saúde, como o cigarro, não será reduzido. O governo estima que esse corte no imposto vai diminuir a arrecadação em cerca de 20 bilhões de reais. Como a receita do IPI é compartilhada com estados e municípios, parte dessa fatura será paga pelos governos locais. Após 11 anos de espera, a população do estado aguarda ansiosa para que seja aberta a visitação ao Bioparque Pantanal para o público em geral. A data prevista é 1º de maio. Por enquanto, o aquário gigante funciona com menos da metade da capacidade, mas já encanta. E é motivo de orgulho para quem fez parte de todo o processo de adaptação dos animais. Os olhos de Heriberto brilham ao falar dos peixes do maior aquário de água doce do mundo. O biólogo é um dos responsáveis por manter o bem-estar das 220 espécies distribuídas nos 33 tanques do Bioparque Pantanal. Meu primeiro aquário eu ganhei com 7 anos. E aí isso já foi fundamental para eu decidir fazer biologia e trabalhar com os peixes, né? Então foi um processo natural para mim querer seguir nesse caminho. E pelo fato de ser sul-mato-grossense e trabalhar aqui é uma honra, né? Muito carinho pelas espécies que estão aqui. Com certeza, muito carinho, muito
muito amor, porque muitas delas nasceram, né, sob os nossos cuidados. Então, ver esses animais que nós acompanhamos desde o ovinho até chegar aqui numa fase adulta é uma realização muito grande. Os peixes passaram por um processo de adaptação ao cativeiro, o que incluiu o controle de possíveis parasitas e ajuste ao alimento industrializado. Por enquanto, o aquário funciona com 40% da capacidade total. O povoamento dos tanques tem que ser feito aos poucos. É o chamado processo de maturação biológica. Nessa próxima semana nós vamos incluir mais 20% desse plantel, né? E esperamos em 6 meses chegar aos 100%. Tudo isso porque são bactérias que controlam, né? Elas são basicamente o coração desse aquário, são organismos microscópicos, mas elas precisam povoar toda essa água, todo esse sistema para a gente conseguir trazer mais peixes, porque elas que vão ser capazes de consumir todos os dejetos deles. É na sala da quarentena que os peixes aguardam a transferência para os tanques. Aqui também é onde recebem cuidados especiais, dependendo do caso. O jaú, carinhosamente chamado pelo Heriberto de Saulo, teve que ser separado da fêmea. Houve uma série de incompatibilidade social entre os dois, ela bateu nele e aí ele veio para esse espaço na quarentena para receber um tratamento, né? Hoje ele já está 100% recuperado. E aí nós vamos ter que mandar ele para um outro tanque justamente para evitar esse probleminha entre os dois. E aí está a Maria Fernanda, reinando absoluta no tanque das espécies pantaneiras. Tem ainda a Jussara, que é a raia adulta, também da nossa fauna. Para o biólogo, é um laço de família mesmo. E ele espera que outras pessoas sintam o mesmo encantamento e vontade de aprender mais sobre a fauna e flora de diversas partes do mundo e de se comprometer com a preservação ambiental. Este cenário representa uma área de banhado, típico das regiões pantaneiras, de pouca profundidade. É aqui onde a gente vai poder ver a sucuri. E além de ter toda essa informação que vai ser passada pelos condutores, o visitante ainda poderá desfrutar de outras experiências, como esta daqui. Esta estrutura permite que a gente faça parte do ambiente. Realmente incrível. O Bioparque será aberto ao público em geral a partir de 1º de maio. A visitação será feita em grupos guiados durante todo o ano, de graça. Os interessados deverão agendar data e horário pelo site, que será disponibilizado a partir do dia 22 deste mês. Vai ser dividido por dias e por áreas. Primeiro, na segunda-feira, educação. No princípio seriam escolas estaduais, na terça público em geral, quarta no período da manhã escolas municipais, período da tarde escolas particulares, quinta público em geral também, vai ter grupos específicos e nós vamos trabalhar de segunda a sexta, nos 2 turnos e no sábado pela manhã. E agora a gente vai falar sobre o acerto de contas com o leão. Os brasileiros ganharam aí um tempo a mais, mas é preciso ficar atento. Afinal, o fisco espera receber mais de 34 milhões de declarações de imposto só nesse ano. O prazo para o envio do documento termina no dia 31 de maio. Mas olha só, muitos cometem erros bobos por pura falta de atenção e outros por não saberem de fato. Afinal, essa prestação de contas gera uma série de dúvidas. E para evitar cair na famosa malha fina, a gente vai conversar agora com a contadora Valéria Messias. Bom dia, Valéria, tudo bem com você? Bom dia, Daniela, tudo bem? Muito obrigada por receber a gente. E eu já vou para a primeira pergunta. Por que é necessário declarar a nossa vida financeira? O que significa, na prática, o imposto de renda? Então, Daniela, é importante que a gente entenda que uma coisa é o imposto, não é aquele valor que você paga numa guia DARF quando faz a declaração de ajuste, ou que você é retido mensalmente. Então, todo trabalhador, todo contribuinte que trabalha com CLT, por exemplo, todo mês ele recebe lá o seu contra-cheque e já vem com a retenção do famoso imposto de renda. Então, ele já está antecipando, ele já está pagando esse imposto de renda para a Receita. Quando a gente faz a declaração de imposto de renda, a gente faz um ajuste, a gente faz um apanhado. E aí é muito importante ter atenção
como você vai declarar, o que você vai declarar, todas as informações que você recebeu da sua fonte pagadora, porque é exatamente nesse momento que você pode ou pagar mais imposto além do que você já pagou, ou ter parte desse imposto devolvido para você, que é o que a gente chama de restituição. E agora vamos entrar na parte de quem deve declarar. Por exemplo, aqueles que não receberam salário no ano passado devem declarar o imposto? Microempreendedores individuais também devem declarar? Então, Daniela, a obrigatoriedade da declaração de imposto de renda é muito peculiar. Além de você receber acima de R$ 28.550, você já está declarado, existem outras condições. Por exemplo, você receber rendimentos isentos acima de 40 mil, você ter bens a declarar, você participar, você ter feito alguma operação com bolsa de valores. Então, assim, um microempreendedor individual, por exemplo, é bem complexo o cálculo para ser feito, para saber se esse contribuinte, se o microempreendedor individual, o empresário, né, precisa declarar a sua declaração de imposto de renda, precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, assim, esse é o momento de cada contribuinte parar, analisar o seu perfil, buscar bastante informação para que ele possa fazer a sua declaração da melhor maneira. E uma coisa é importante ressaltar, Daniela, mesmo que você não seja obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, existem situações em que você deve declarar para receber o imposto de volta que foi retido seu. Então, muitas pessoas perdem esse prazo, não fazem essa declaração e acabam não recebendo essa restituição que lhes é devida, né? E Valéria, explica pra gente quais são os erros que os contribuintes mais cometem e, claro, como evitá-los. Então, os erros que os contribuintes mais cometem, na verdade, são os erros mais básicos, como, por exemplo, não informar corretamente o que está no informe que a fonte pagadora lhe forneceu. Informar um rendimento diferente do que está lá, um CNPJ diferente do que está lá. Além disso, é muito importante tomar muito cuidado com os pagamentos, principalmente de despesas médicas. Informar um recibo, o nome do CPF do médico que lhe deu o recibo corretamente. Se foi uma clínica, informar corretamente no campo clínica e o CNPJ dessa clínica, para que o contribuinte consiga evitar esses erros e consiga evitar que a sua declaração fique retida na malha fina. Tá certo, a gente conversou agora com a Valéria Messias, que ajudou a gente aí com dicas sobre como acertar as contas com o leão sem erros. Muito obrigada, viu, Valéria? Eu é que agradeço. Uma boa declaração para todos e um ótimo dia. Para todos nós. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a importância da dança para as crianças refugiadas ucranianas. Nós voltamos já. Seja bem-vindo novamente, estamos de volta agora com um alerta para a saúde. Com alta taxa de transmissão, o sarampo volta a ser um risco aqui no Brasil. Na capital paulista, a campanha de vacinação, que começou no último dia 4, pretende alcançar tanto crianças quanto adultos. O sarampo parecia eliminado em 2016. Naquele ano, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença. Só que em 2018, novos casos surgiram e no ano passado, 2 mortes foram causadas por sarampo, ambas no Amapá. As vítimas eram 2 bebês, de 4 e 7 meses. Nenhum deles tinha sido imunizado. A vacina tríplice viral é a única arma contra o sarampo e talvez justamente a baixa adesão a ela é que teria provocado o retorno dos casos ao país. No ano passado, apenas 60,7% do público-alvo tomaram a vacina, segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde.
A vacina é extremamente segura, é extremamente eficaz, é uma das vacinas que tem o maior percentual de eficácia, então não justifica as pessoas estarem atrasadas ou não estarem vacinadas para sarampo, cachumba, rubéola. Há poucos dias, a campanha de vacinação contra a doença começou em várias partes do Brasil, inclusive aqui na capital paulista. É importante destacar que 2 doses da vacina garantem imunização para o resto da vida. É o caso das crianças que passaram dos 5 anos de idade e adultos que sabem que foram vacinados na infância. Agora, aqueles jovens de até 29 anos que perderam a carteira de vacinação e geralmente por isso não sabem se estão imunizados, devem tomar 2 doses da tríplice viral. Quem nasceu antes de 1960 só precisa de 1 dose, porque teria sido exposto ao vírus na infância. Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mesmo que já tenham recebido as 2 doses da vacina, precisam voltar a uma unidade básica de saúde para tomar mais 1 dose. Agora, na campanha, nós estamos fazendo uma vacinação que a gente chama indiscriminada. Ou seja, a criança vai no posto, ela vai tomar a vacina, independente da situação vacinal, porque a gente está querendo evitar a circulação do vírus na sociedade. No adulto é diferente, nós estamos fazendo uma vacinação seletiva, que é o quê? Atualizar o esquema de vacina que ele tem. Assim que soube da campanha, a dona Lourdes correu ao posto de saúde para imunizar a bisneta, de 3 anos. Como eu vi na televisão que na idade dela tem que tomar, eu trouxe ela para tomar. Já a Clésia não sabia que tinha que vacinar a filha da mesma idade. Estou sabendo agora, né? Eu vou ter que já vir amanhã preparada. A vendedora conta que conhece muito bem a doença, considerada grave. Pode até matar, né? Inclusive, quando eu era bebê, eu tive. Quando eu era criança, né? Quando eu era bebezinha lá no Nordeste. Lá é mais fácil de pegar. Então, lá eu já tive. Tem até as marquinhas no meu corpo ainda, que ficou cheio de ferida. Você não vai querer isso para sua filha, né? Não, não, jamais. E ainda por cima de graça, né? Pois é, basta ir a um posto de vacinação para evitar qualquer risco. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, é ocasionada por um vírus, portanto, e é uma das principais doenças aí que podem levar à mortalidade aí nas nossas crianças. O sintoma mais comum é a vermelhidão na pele, chamada pelos médicos de erupção cutânea. Depois vem a febre, dor de cabeça, mal-estar, inflamação das vias respiratórias e conjuntivite. A grande gravidade não é só pela doença, mas também com as complicações que ela pode trazer, tanto pelo vírus, ocasionando até uma pneumonia viral, as crianças precisarem de uma internação por uma gravidade, mas também por o que a gente fala, infecções secundárias, porque é um vírus que debilita o sistema imune das pessoas. Então, ele deixa o terreno propenso para que outros agentes infecciosos possam ocasionar infecção. A doença é altamente transmissível. Um único infectado passa sarampo para outras 18 pessoas por meio de gotículas expelidas pela tosse, espirro, fala e até respiração. E não há um tratamento específico para a doença. Quando a gente tem uma infecção por uma bactéria, a gente tem antibióticos. Eventualmente também uma infecção por vírus e influenza, a gente tem um antiviral próprio para ele. Mas o do sarampo não existe. Então, nós fazemos medidas de minimizar os impactos da lesão, né, que esse vírus está ocasionando. Então, é tratamento mesmo sintomático, anti-inflamatório, enfim. Com o retorno do sarampo, a preocupação dos especialistas agora é a volta de outras doenças também graves. Nós estamos muito preocupados com várias outras doenças. Como eu já citei, a poliomielite é um risco iminente de reintrodução no nosso país. A gente sabe que a poliomielite pode levar à paralisia infantil, né? E existe vacina para prevenir isso. Então, é muito importante essa atualização para vários agentes, porque é uma preocupação latente nossa
desse descontrole de alguns agentes infecciosos e reintrodução de outros extremamente graves e que podem ser letais. A médica explica ainda que a única vacina que exige um espaçamento de 15 dias é a contra a Covid-19. Todas as outras podem ser tomadas na mesma data. A vacinação é aquele seguro que a gente faz para ter uma qualidade de vida. Por isso, não deixem de se vacinar e vacinar os seus filhos. E olha só, crianças refugiadas ucranianas se voltam para a dança para esquecer os horrores da guerra. Eva tem apenas 6 anos e, apesar da pouca idade, já domina movimentos de bailarinos experientes. A aula de balé está lotada de crianças, incluindo um menino. Todos eles participam de um curso gratuito de balé para crianças refugiadas ucranianas. Inaugurado pelo Teatro Nacional de Praga no final de março, um mês depois que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia. Minha filha e eu assistimos à ópera estatal, o balé A Bela Adormecida. E havia panfletos e vimos essa oferta e, é claro, ficamos felizes. Eu entendo que esta é uma escola como ela frequentava em Lviv. Por isso, decidimos aceitar esta oferta. Yulia e a filha deixaram a cidade ucraniana de Lviv com destino a Praga no primeiro dia da invasão para escapar dos bombardeios, enquanto o pai ficou no país para lutar. São crianças ucranianas de todas as partes, Kiev, Kharkiv e até Mariupol. Então, são dessas partes. São crianças sobre as quais não sei absolutamente nada. Estou tentando tornar seu tempo aqui o mais agradável possível. São crianças que provavelmente, ou a maioria delas, me disseram que já fizeram balé. Dos 4,7 milhões de refugiados que deixaram a Ucrânia desde que a invasão começou em 24 de fevereiro, 90% são mulheres e crianças. Deste total, cerca de 300 mil acabaram na República Tcheca. Nem mesmo a pouca idade e os horrores vividos na guerra conseguem apagar os sonhos e a inocência das crianças. Do final de abril a maio, o chão de uma floresta em Bruxelas, na Bélgica, se transforma em um lindo mar de flores violetas. Vamos conferir. 552 hectares de bosques à beira de Heilswood são cobertos por um esplêndido tapete de jacintos selvagens. Os campos de flores oferecem um dos espetáculos naturais mais incríveis já vistos. E não é um jardim artificial, pelo contrário, estes suntuosos canteiros são todos naturais e não é necessário pagar nada para admirá-los. A floresta ainda apresenta a natureza de todas as estações do ano, como carvalhos, pinheiros, sequoias gigantes e lariços, além da vida selvagem, como esquilos, raposas, coelhos, veados e quase 100 espécies diferentes de pássaros. Uma curiosidade é que o lugar é surpreendentemente popular entre os expatriados japoneses. Heilswood fica a 30 minutos de Bruxelas. A única desvantagem é que para chegar ao local, você precisará de um carro. E essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo feriado para você e até mais.